todos, caríssimos irmãos em Jesus. Sintam-se, como nossa irmã já falou na prece inicial, que possam todos se sentir amplamente acolhidos e abraçados por essa casa e por essa espiritualidade maior. Nesse domingo, nós vamos trazer a continuidade do nosso estudo para aqueles irmãos que já frequentam a nossa casa. Nós estamos estudando, quer dizer, eu mais, né, porque eu tenho que, talvez até por necessidade, nós estamos no capítulo 17, que se chama Sede Perfeitos, o item O Homem no Mundo, que é o item número 10. Então, para aqueles que gostariam de dar continuidade ou rever essas questões no Evangelho, sintam-se, então, confortáveis, né, para revisitar, então, o que eu trarei para essa manhã. E nessa mensagem, O Homem no Mundo, Kardec, ele define bem a posição exata de nós, seres humanos, face aos preceitos todos trazidos por Jesus em sua época, mas são preceitos que estão vivamente dentro da doutrina espírita e, como tal, deveria também estar dentro do nosso coração, do nosso espírito e para o nosso desenvolvimento moral e espiritual. Mas, infelizmente, muitas dessas lições estão esquecidas por nós, porque diante da nossa vida diária, diante da tanta correria que todos nós temos, trabalho, família e a sociedade, nós acabamos relegando esses preceitos de Jesus a um segundo plano. Então, Kardec, ele nos apresenta essa proposta, como nós vamos fazer para viver hoje, em pleno século XXI, voltado para um olhar já para o futuro e sem esquecer do passado, obviamente, com as lições do nosso Divino Mestre. Então, todos nós, independentes da nossa classe social, indistintamente, todos nós temos deveres e temos também missões que foram determinados por nós já em encarnações passadas, pretéritas, ou aquilo que nós escolhemos ainda no plano espiritual para nós virmos cumprir essa nossa missão, em resgate, talvez, de faltas passadas, ou nós pedimos, né, como uma solicitação para um novo serviço evangélico, ou seja, aquilo que nós não realizamos dentro da nossa missão espiritual, talvez nós tenhamos pedido para virmos nessa encarnação, para resgatarmos e talvez, mesmo através do Evangelho de Cristo, colocarmos todas essas nossas deficiências como uma prova para nós tentarmos. Vamos tentar nessa encarnação, se não der para nessa, né, vai ficar para outra e sucessivamente. Mas cada um de nós deve estar amplamente consciente do nosso lugar que nós ocupamos no mundo e das possibilidades que nós podemos desenvolver. Sim, porque nós somos espíritos bastante ainda limitados dentro da nossa evolução espiritual, e nós temos que, de alguma forma, tentarmos nos posicionar dentro daquilo que nós podemos fazer, dentro daquilo que nós temos que alcançar, que temos que realizar. Mas muitas vezes, ou na sua grande maioria, nós não podemos fazer isso sozinhos. Nós precisamos de uma ajuda ampla de todos os lados, principalmente no que se refere a uma ajuda espiritual muito grande. Mas as oportunidades que Deus nos concede, Ele concede a todos nós indistintamente. Basta nós visitarmos as leis divinas
e perceber como essas leis estão colocadas, que são leis amplamente naturais, e que todos nós temos acesso a essas leis. E o que acontece então? Acontece que alguns de nós, ou poucos de nós, somos mais persistentes do que outros. Alguns de nós, nós lutamos mais do que outros, nos esforçamos mais do que outros, acreditamos mais do que outros e acreditamos tanto na providência divina como acreditarmos também nas nossas grandes possibilidades. Sim, porque nós somos filhos de Deus e Jesus nos disse: sois deuses, vocês serão capazes de fazer o que eu faço e muito mais. Mas então vai depender de quem? De nós próprios, né? Então, é preciso que nós lutemos muito assim, bravamente, arduamente, contra a ideia, o costume que nós adquirimos, que o nosso espírito, que a nossa alma adquiriu, de nós nos julgarmos não merecedores das coisas boas e da felicidade. Quem nos disse que nós não precisamos, né, ter uma casa, termos um carro, ter uma vida confortável? O próprio livro dos Espíritos nos fala nas leis, na lei do progresso, no seu capítulo 8º, esse desenvolvimento da lei do progresso é uma lei natural. Então, nós temos todas as possibilidades de nós evoluirmos, crescermos, adquirirmos algo para o nosso conforto, para a nossa família, casa, carro, viajarmos, termos uma vida confortável, lazer, passeio, mas também nós temos o outro lado que vem complementar essa materialidade, que é o nosso desenvolvimento moral e espiritual. Porque não adianta nós termos adquirido bens, termos uma vida confortável e sermos uma pessoa ao lado da sociedade, com todos os nossos defeitos e não procurarmos a nossa melhoria espiritual. Então, não existe no mundo uma situação que seja irremediável ou irreversível. Isso falando na questão de nossa evolução espiritual. Todavia, para nós modificarmos algo em nossas vidas, é preciso que nós, primeiro, acreditemos em nós, que nós tenhamos uma fé viva, uma fé consciente, uma fé palpável, uma fé que nós acreditemos realmente que aquilo que nós desejamos seja possível de ser concretizado e que nós nos livremos desses sentimentos que nos amarram às grandes dificuldades que a vida nos impõe, como, por exemplo, a culpa, o medo, o orgulho e, principalmente, a desvalorização pessoal. Então, vencer todos esses obstáculos, tanto de ordem material, moral como espiritual, não é uma tarefa das mais fáceis. Ninguém disse, Jesus não nos disse que seria fácil nós conseguirmos, nós evoluirmos espiritualmente, mas não é impossível. Isso depende da nossa vontade, de cada um de nós. Às vezes nós estamos no caminho que não é o mais indicado, nós escolhemos uma vida, talvez um caminho que seja o mais fácil para nós trilharmos, mas não é aquele o caminho mais indicado. Então, por isso, nós temos que ter uma fé muito grande, nós termos uma vontade muito grande de nós superarmos as dificuldades. E como nos disse a oração que o nosso amigo Clóvis nos colocou, nós temos um anjo da guarda, como queiram chamar. Nós temos um espírito protetor que foi nos indicado no momento do nosso nascimento para cuidar de nós, para nos acompanhar durante a nossa trajetória evolutiva.
E muitas vezes nós deixamos esquecido ele de lado porque nós não nos voltamos para a espiritualidade e esse espírito acaba se afastando de nós porque não encontra em nós aquilo que ele precisa, ou seja, a receptividade, a mesma mentalização espiritual, a vontade de querer ser ajudado e se colocar nessa posição de receber realmente essa ajuda. Por isso, meus irmãos, é tão importante para nós a compreensão do livre-arbítrio. Como a nossa irmã Neidi também colocou quarta-feira passada, e até eu comentei com ela, eu disse, Neidi, muita coisa do que eu estou escrevendo no meu texto, eu já vi que você fez a exposição, mas a minha também está pronta agora, não vou tirar nada. Então, algumas coisas talvez sejam repetidas aqui, mas, como a Neidi me lembrou, disse, talvez a gente esteja precisando ouvir de novo. Então, paciência. Por isso, então, é tão importante para nós essa compreensão do nosso livre-arbítrio, porque cabe somente a nós a nossa mudança espiritual. A liberdade pode ser conceituada como um estado em que a pessoa vive e exerce a sua vontade sem restrição e sem coação de quem quer que seja. Eu sou dona das minhas atitudes, dos meus pensamentos, das minhas ações, e essa vontade, ela seja de ordem física ou seja de ordem moral. E para se ter liberdade, é preciso também que nós tenhamos responsabilidade. Não adianta nós termos um livre-arbítrio amplo se nós não temos responsabilidade para com o nosso próprio livre-arbítrio. Por mais que não caia uma folha que não seja da vontade de Deus, ainda assim o nosso livre-arbítrio vai permanecer, porque é nossa vontade. E Deus não pode nos privar daquilo que nós escolhemos para nós passarmos. Então, às vezes a gente fica questionando algumas situações que nós vivenciamos, que nós passamos em nossa vida, mas são nossas escolhas. Então, assim que tem que ser. Somos, então, seres humanos em evolução e dotados de faculdades intelectuais e faculdades morais que se desenvolvem à medida que nós vamos reencarnando. Então, nessa encarnação, quem sabe eu vou superar o orgulho, eu não consigo superar todos aqueles itens que Jesus nos colocou dentro do Evangelho, que nós temos que ser caridosos, que nós não devemos desdenhar ninguém, que nós temos que amar o nosso próximo. Mas vocês não acham que é muita coisa para nós superarmos uma encarnação só? Nós ainda, tão pequenos diante da criação, quem sabe nessa encarnação agora, eu vou trabalhar o meu orgulho. Vou tentar ser uma pessoa melhor, vou me dar bem, procurar me dar bem com todas as pessoas. Na outra encarnação, fica para eu trabalhar a vaidade, a avareza. Então, isso que nós temos que compreender, muitas vezes, que nós somos espíritos eternamente em evolução. Então, nós temos que procurar, de alguma forma, estarmos ligados a essa divindade que nos deu todas as possibilidades, através das suas leis, de nós superarmos as nossas dificuldades. Então, com o intuito de nós ganharmos a experiência de evoluir, aí vocês percebam que maravilha que é a criação divina, que Deus nos deu os 5 sentidos. Lembram quais são os 5 sentidos ou ficou lá na escola? Ninguém lembra mais, não coloca em prática os 5 sentidos? Quais são? Audição, visão, olfato, paladar e
O tato. Então, quantas possibilidades nós temos através da criação de nós estarmos ligados, conectados com o mundo. E para nós ilustrarmos, e para nós vermos como isto é tão importante em nossas vidas, nós vamos ver que através desses 5 sentidos é que nós nos colocamos em contato com todo mundo e que a matéria, e que nós podemos oferecer aos nossos irmãos através desses 5 sentidos. E daí, fugir do mundo a título de pureza, se Deus nos deu a fala, não é para nós ficarmos isolados, não estarmos em contato com as outras pessoas, não vivenciarmos uma vida em sociedade. Então, fugir a título de acharmos que nós estamos nos purificando, fugir desse mundo, na maioria das vezes é simples hipocrisia. Que palavra forte, né, meus irmãos? Mas é. Tem pessoas que vão lá para o monte, não sei das quantas lá, se isolar do mundo para ficar, né, não ter contato com o mundo. Nós temos que pensar o que é que nós estamos fazendo. Será que isso tem uma validade? Nós podemos nos isolar nos momentos em nosso lar para refletirmos, para uma grande reflexão interior, para estarmos conectados com o plano espiritual, mas fugir dessa sociedade, nós não estamos agindo como Deus, como Jesus nos ensinou. Não há mérito nenhum nós nos isolarmos da sociedade, sob a alegação de não querermos nos contagiar pelos vícios e prazeres terrenos. Resistindo ao arrastamento das nossas más tendências, nós damos mostras a nós mesmos do nosso gabarito para enfrentar o mal que ainda existe dentro de cada um de nós. Não deixa de ser um desafio nós estarmos em contato com o mundo, estarmos vivenciando tudo aquilo que o mundo hoje está nos oferecendo. E, digamos de passagem, não são coisas muito salutares, não são coisas muito boas que nós estamos vivenciando, né, nesse momento, especialmente aqui no nosso Brasil. Então, como esse mundo é voltado para a satisfação dos desejos materiais, a nossa alma, esquecendo-se da sua origem divina, deixa-se seduzir pelos prazeres e despenca, então, no abismo das ilusões. Então, como nós não temos mais aquela alegria interior da divindade, quando ainda estávamos no plano espiritual, usufruindo do contato com o mais próximo do plano espiritual, nós passamos agora, nessa insatisfação de não estarmos mais conectados, né, com esse plano espiritual, nós passamos a buscar essa satisfação no mundo exterior, nas coisas que nos dão prazer imediato, como o vício, o orgulho, a vaidade, enfim, tudo aquilo, né, que estamos aí vivenciando, corrupção, que palavra mais presente hoje, né, em nossa vida, é isso que nós estamos vivenciando, infelizmente. Daí porque nós nos apegamos a tudo que parece nos trazer a felicidade ou o prazer, assim como aquilo que nós repelimos, aquilo que nos causa a dor. E para ilustrar um pouco esse momento, eu gostaria de trazer uma história de um grande espírita chamado Jerônimo Mendonça Ribeiro, não sei se alguém já ouviu falar desse irmão, nascido em Ituiutaba, em Minas Gerais, em 1938, e faleceu em 1989. Jerônimo foi um grande trabalhador, um grande palestrante da doutrina, escritor espírita, juntamente com Chico Xavier, que foi o seu grande amigo. Trabalhou
com afinco pelas causas sociais, fundando creches, casas espíritas, e trabalhou muito pela divulgação da doutrina espírita. O drama de Jerônimo começou por volta dos 15 anos, quando ele perdeu a sua avó, com quem ele era muito ligado, e nada o satisfazia, e foi dentro da doutrina espírita que ele encontrou o conforto para aquilo que ele buscava, a explicação para a morte de uma pessoa que era tão querido para ele. Por volta dos 20 anos de idade, Jerônimo começou a sentir fortes dores nos joelhos, nas pernas, e esse processo foi evoluindo, e teve também um problema de vista que se agravou rapidamente. E Jerônimo, então, mesmo paralisado, chegou um tempo que Jerônimo não mais perdeu todos os seus movimentos, e ficou totalmente paralisado e cego numa cama. E por esses seus méritos de ser um grande trabalhador, de um espírito grandioso, ele ficou conhecido como o gigante deitado. E Jerônimo, ele transformou o seu próprio leito, porque eram os próprios amigos que deram a ele uma cama ortopédica e forneceram a ele uma Kombi para que ele pudesse ser transportado para todos os lugares. E mesmo com toda a sua dor, Jerônimo não perdia o seu riso, as suas piadas, era um bom conversador e gostava de estar na sociedade. Por isso, os amigos, que ele os teve em grande quantidade, levavam Jerônimo para todos os lugares, para o teatro, para o cinema, para onde ele quisesse ir, no restaurante, estavam os amigos ali prontos para carregar Jerônimo. E quando chegou o momento de que Jerônimo não mais enxergava, os amigos liam para ele o livro dos Espíritos, o Evangelho, e assim Jerônimo foi se aperfeiçoando e estudando também dessa forma. Jerônimo jamais perdeu essa sua graça, essa sua consciência. E certa vez, Dr. Fritz, em espírito, disse a ele: Jerônimo, você tem a doença dos 3 Cs. Você tem a cama, onde você se encontra, né, cometido, tem o karma, que é o teu resgate do plano espiritual de vidas passadas, e tem a calma. A calma que é você exatamente aquilo como um espírito evoluído, um espírito consciente da sua missão. Só você poderia ter a doença dos 3 Cs. E certa vez Jerônimo disse que ele se casou com a doutrina espírita no civil e com a dor e com a dor ele casou com o plano espiritual. Então, a gente vê essa lucidez de Jerônimo aceitando a sua dor, todo o seu sofrimento, mas em nenhum momento ele deixou de trabalhar pela doutrina, fazendo as suas palestras dentro daquele sofrimento, né, que ele estava passando. E certa vez um repórter perguntou para ele: mas Jerônimo, você nesse estado, meu amigo, como que você vê a felicidade? O que é a felicidade para você? Então Jerônimo respondeu da seguinte forma: a felicidade para mim, deitado nesta cama há tantos anos, sem poder me mexer, com certeza seria eu poder virar de lado. E em outra ocasião, ele deixou muito claro essa resignação que ele estava passando, e pelo fato dele ter dito que com a dor ele havia casado então com o religioso, dentro do religioso, que é dentro da religião espírita que ele teve todos esses esclarecimentos, né? E por ter casado com a doutrina espírita no civil, ele entendia essas leis naturais, as leis do porquê que ele estava passando, e a resignação dentro
da questão religiosa, onde ele tinha todo o conforto, onde ele recebia do plano espiritual as forças necessárias para ele poder enfrentar aquele seu karma, como nos disse o irmão Dr. Fritz. Então, como nós espíritas vemos essa situação de Jerônimo? Não foi fácil. Ele precisou ter uma superação, ele precisou ter uma grandiosidade espiritual. Mas, como estarmos no mundo, então, e não sermos do mundo, e não nos deixarmos abocanhar por esses vícios, né, pela corrupção, pelo ódio, pela inveja, enfim, por todos esses sentimentos negativos que estão aflorando a cada dia mais dentro da nossa sociedade. Então, nós dizemos que, primeiramente, para nós estarmos no mundo e não nos deixarmos envolver por essa massa, nós temos que trabalhar o respeito dentro da sociedade, dentro do nosso lar, dentro do nosso trabalho, o perdão, o amor e a tolerância. Porque eternas são essas conquistas dos nossos espíritos. Esses sentimentos tão nobres, eles são de nós. E uma vez adquiridos, esses valores, eles vão continuar por todas as nossas vidas. Vejam bem que eu falei no plural, não é nessa vida agora. Por todas as vidas que se seguirão as nossas reencarnações. Por isso, as nossas vidas devem ser pautadas dentro do equilíbrio, como nos disse o apóstolo Paulo, que tudo me é lícito, porém, nem tudo me convém. O segundo item que nós fazemos aqui questão de colocarmos é o nosso autoconhecimento e a nossa autodisciplina, que nos levam à libertação da alma. E libertando-nos, nós podemos desfrutar dos prazeres da matéria sem nos deixarmos dominar por eles. E a liberdade é a maior conquista que o ser humano pode empreender. Então, as informações que estão contidas dentro do Evangelho, que data de 1863, foram trazidas por um espírito protetor que nos diz: vivei como os homens do vosso tempo, como devem viver os homens, pois a virtude não consiste em repelir os prazeres que a condição humana permite. Arremata o amigo espiritual. Sede felizes, mas que na vossa felicidade não entre um pensamento ou um ato que possa ofender a Deus. A única coisa que agrada a Deus é a prática constante do amor. Do amor decorrem aqueles sentimentos nobres, a amizade, o respeito, a compreensão, a caridade, a harmonia e tantos outros sentimentos nobres. Então, dessa forma, trabalhando todos esses sentimentos, as questões dentro de nós estaremos em equilíbrio com as forças divinas, sempre que nós imbuídos dessas qualidades. O que realmente tem grande importância é o quanto de amor nós estamos dispostos a contribuir com a melhoria do mundo. O quanto nós estamos dispostos a contribuir de amor com a melhoria do mundo. E termino com uma frase do mesmo Espírito Protetor que nos diz, que eu falei sobre a questão de adquirirmos a fé lá no início. Ter fé é a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode receber o seu cumprimento. Muito obrigada a todos pela atenção, paz e luz.